Abre a sua Bíblia em Mateus 26, em Mateus 6. Quantos irmãos abrem a Bíblia? Eu vou pedir para que a equipe de mídia da igreja projeta para mim a lista dos visitantes, para que eu possa já mencioná-los. Eu não quero correr o risco de não honrá-los nesse sentido. Nós temos conosco o Vinícius, a Richelle, o Vitor. São os seus convidados? Não, né? Quem é o Vinícius? Ah lá, o Vinícius está ali atrás do Vanderlei. Seja muito bem-vindo, filho. A Richelle, é isso mesmo? Richelle, né? Desculpa, perdão. Tá? O Vitor, é o pequenininho ali? Atento ali. Vitor, tudo certo aí? A Alessandra, o Davi e a Laura. Esses são os convidados delas. Muito bom ter vocês aqui conosco, sejam muito bem-vindos. Algum outro visitante que eu não mencionei o nome, você percebe aí do lado? Eu creio que não. Então é bom demais ter vocês aqui conosco. Sintam extremamente à vontade. Irmãos, os irmãos abriram a Bíblia em Mateus 6. Eu quero combinar algo com os irmãos. Eu acredito e estou nessa luta, nessa ansiedade de que não darei conta de concluir todo aquilo que Deus colocou no meu coração em tempo oportuno nesse culto. Então eu já quero combinar com os irmãos e convidar inclusive você que nos visita e quem sabe até mesmo assumir o compromisso, pedir a ajuda da mídia, para que em caso isso não seja possível, nós continuaremos na quarta-feira, inclusive de forma excepcional, com a possibilidade de transmitir, de fazer a transmissão em respeito aos irmãos. Isso não significa dizer que o sermão não será pregado. É que nós fizemos a nossa palavra hoje em 3 momentos, irmãos, para que de fato fique o mais pedagógico possível. O desafio do pregador não é apenas abrir o texto bíblico e sair contando a história, o grego, o hebraico, mas o desafio do pregador, irmãos, é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Mas hoje, de forma muito especial, eu preciso gastar um tempo maior naquilo que nós chamamos de introdução do sermão. Porque para tratarmos sobre as questões emocionais, eu poderia certamente ir direto ao texto e seguir uma palavra certamente abençoadora, mas aquilo que Deus colocou no meu coração, diante inclusive daquilo que nós ouvimos na quarta-feira com a nossa irmã Tati, é que essa é uma oportunidade única de poder trazer informações não apenas no sentido da palavra de Deus, que é a mais importante aqui, sempre será, mas trazer também informações, instruções, dados que são relevantes para uma temática tão especial que é a ansiedade. A oração do meu coração diante de Deus é que de fato nós possamos ao final de hoje ou na continuidade podermos entender como devemos e podemos lidar da melhor forma possível para triunfarmos sobre a ansiedade, para que ela não nos domine, para que ela não nos faça parar no tempo e no espaço. Nesse primeiro momento eu quero ler apenas o versículo 25 do texto de Mateus 6. Diz o texto, você acompanha na sua Bíblia aí, se você tem alguém do seu lado sem o texto bíblico, facilite, ofereça. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Caros irmãos, abençoados irmãos e ouvintes, durante essa semana nós estamos nessa jornada espiritual, estudando, sendo instruído, como lidarmos melhor com as nossas questões emocionais, ou para ser mais direto, como lidarmos melhor com as doenças emocionais, que são cada vez mais presentes na nossa sociedade, em nossas vidas, diante de um mundo mau, em alguns casos, ela já é até mesmo considerada como uma pandemia. É assim que alguns já enxergam, por exemplo, a ansiedade, a depressão. O Senhor Jesus, como não poderia ser diferente, instruiu a multidão do Sermão do Monte, instruiu os seus discípulos literalmente lhes dizendo, não se preocupem com a própria vida, ou melhor, não andem ansiosos pela vossa vida.
Aqueles que sofrem, irmãos, de ansiedade, experimentam sentimentos intensos, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não conseguem ser dominados. Uma tristeza profunda, uma raiva acima do normal, um sentimento de desesperança, de alguém que não vê dias melhores, uma fadiga. A ansiedade é muitas vezes desencadeada por circunstâncias da vida e que levam muitos, literalmente, irmãos, a um poço ou um abismo. As questões emocionais não podem ser ignoradas, e essa tem sido o meu desafio como pastor dessa igreja, olhar para a palavra de Deus sempre como regra de fé e prática, mas ser literalmente, a palavra que eu posso usar, inteligente o suficiente e humilde, para entender que a ciência também nos ajuda. Por isso uma psicóloga, quarta-feira, desse a ela o momento do sermão, a oportunidade de instruir. O domingo à noite aqui nós demos um preâmbulo da nossa semana, e falamos sobre alguns preconceitos que nós temos, porque as questões emocionais, elas também alcançam o povo de Deus, alcançam aqueles que praticam a fé, alcançam os religiosos. Aprendemos domingo ou quinta-feira, alcança até os reis, Josafá que o diga. Elas são democráticas, ela alcança todas as idades, classes sociais, religiosas. Ela não foge da realidade maior, de que ela é um mal desse século. Ela se faz presente, por isso não tem como ignorarmos, por isso se faz necessário trazer essas informações que compartilho com vocês aqui, nessas palavras iniciais do sermão. Todas as pessoas podem se sentir, irmãos, ou podem passar por esse sentimento agudo de ansiedade. A ansiedade faz parte da nossa vida. Ansioso para começar o culto, ansioso para pregar, ansioso por algumas coisas, ela faz parte. Mas o Senhor Jesus nos orientou a não andarmos ansiosos, a não fazer desse sentimento, vamos dizer assim, ou dessa emoção, não sei se é sentimento, eu posso estar falando aqui, os psicólogos me perdoem, mas desse ápice emotivo, não fazemos dela uma companhia, como se fosse uma coisa natural, ou como se fosse uma coisa boa. Não sei se você sabe, mas a ansiedade hoje atinge pelo menos 300 milhões de pessoas no mundo. E nós, o Brasil, talvez sendo dito como um dos países mais alegres, sorridentes do mundo, somos praticamente o primeiro, ou o carro-chefe. Cerca de 18 milhões de indivíduos, pelo menos, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, passam por essas lutas em nosso meio. Certamente é bem mais. Essa não foi a pesquisa que eu achei, não era mais atualizada para a data de hoje. Por isso é importante e necessário esclarecer, irmãos, algumas coisas sobre a ansiedade. À luz da palavra de Deus, sim, mas à luz daquilo que a ciência nos orienta, do que os estudiosos, de que os especialistas. Vale salientar que a ansiedade não surge na vida de uma pessoa por escolha própria. Ninguém escolhe ser ansioso, irmãos. Aliás, ninguém escolhe ser depressivo, ninguém escolhe passar por um sentimento de angústia, ninguém escolhe ter medo, ninguém escolhe se trancar, ninguém escolhe essas coisas. Elas apenas batem a porta. Ninguém decide sofrer das doenças emocionais, irmãos. O normal seríamos ter nossas questões emocionais muito bem administradas, saudavelmente administradas. Mas o mundo é mau. O pecado, irmãos, domina o mundo, e por isso nós somos afligidos por essas mazelas. Existem várias definições sobre ansiedade, e algumas delas, de fato, chamam mais atenção do que a outra. Mas primeiro, atente para o que não é ansiedade. Ansiedade não é um cuidado ou uma preocupação sadia,
que nos leva a lidar com responsabilidades diárias de maneira responsável. Sabe aquela coisa de, não, estou ansioso para o trabalho amanhã, mas você não está trabalhando hoje. Não, mas é porque amanhã eu tenho um relatório, o relatório você vai entregar amanhã. Essa ansiedade, ela não é positiva, ela não pode ser vista como algo natural. Ansiedade também não é um desejo de querer fazer um bom trabalho como uma justificativa. É possível planejar, elaborar planos, estratégias, sem agirmos com inquietação ou insegurança ou ansiedade. Fazer isso de forma muito ordeira e muito organizada emocionalmente. Essa preocupação excessiva, irmãos, nada mais é do que a sinalização de que sim, a ansiedade bateu na minha porta ou na sua porta, ainda que a gente tenha limitações de assumir isso, como falamos quarta-feira e domingo, quando convidamos aqui para orar. Ela é uma das piores enfermidades, irmãos, porque ela afeta o físico, o psicológico, o intelectual, o corpo, a musculatura. Aqueles que sofrem podem concordar comigo, até mesmo a questão óssea. Dores intensas, sem saber o porquê. A ansiedade é um estado emocional, irmãos, que se adquire como consequência daquilo que a vida muitas vezes proporciona, daquilo que nós estamos inseridos. Ela é uma sensação interna de apreensão, de uma insegurança, de uma preocupação, como eu falei, de uma inquietação fora do normal, que é acompanhada muitas vezes por uma questão até mesmo física. Ansiedade é esse estado emocional, irmãos, que se adquire não por escolha. Ansiedade é essa sensação interna, é resultado daquilo que a gente vive de forma consciente e às vezes inconsciente, e muitas vezes nos leva até a imaginar que Deus não tem condições e poder para resolver as nossas lutas, as nossas dores. Ela nos leva a coisas como pensar, dizer: Deus não me ama mais. Torna-se comum pensar assim aqueles que são afligidos por essas questões emocionais, especialmente na noite de hoje, pela ansiedade. Se Deus me amasse, eu não estaria dessa forma. Deus me abandonou aqui nesse quarto. Deus me abandonou aqui nesse lugar. Estou sozinho. Preciso me virar por mim próprio. Diante dessa grande luta, nem com Deus eu estou podendo contar. Lembra que eu falei? Ela atrapalha até mesmo a nossa questão psicológica, nosso intelectual. Está lá no final do sermão, mas como eu gosto de dizer, fica fácil a gente entender porque Jesus disse assim: Patrícia, não ande ansiosa. Jesus era sábio, irmãos, sábio dos sábios, amém, irmãos? Amém, irmãos? Quando ele disse não andeis ansiosa, ele está dizendo assim, porque essas coisas vão atrapalhar vocês, essas coisas vão tirar o raciocínio lógico, essas coisas vão tirar a inteligência de vocês, isso vai tirar de vocês a força de vocês. Não há como se negar, irmãos, a ansiedade acaba tornando-se constante na vida de muitas pessoas e muitas vezes ela tem dominado. Eu disse no início que ela atinge classes sociais, idades diferentes, é cada vez mais comum pré-adolescentes, adolescentes hoje precisarem serem cuidados. Em um estudo profundo de uma organização americana, do qual eu me nego a dizer aqui, é Lifeway, alguma coisa, revelou um dado, se você quiser depois eu lhe dou a cópia do sermão, tá? Mas é um estudo, tem fonte, é só porque eu não vou gastar meu inglês com os irmãos aqui. Revelou um dado extremamente alarmante para mim, para minha classe, e que muitas vezes tem sido ignorado pelas igrejas ou pela comunidade de fé. Você sabia que mais de 70 dos pastores
ou de líderes religiosos relatam lutar constantemente com esse mal chamado ansiedade? E eu fiquei pensando nisso. Um pastor de uma igreja como a nossa passa por isso, porque ele fica: será que esse mês as contas vai fechar? Jesus, dia 20, cadê os dizimistas e ofertantes, Senhor? Tem nada para fazer, abre o aplicativo da igreja, nada mudou. Ai meu Deus, dia 28, será que o povo vai vir para a igreja? Será que o povo está aprendendo, está ouvindo, está aprendendo ou está só ouvindo o que está sendo pregado? O ministério pastoral é uma atividade de convívio constante com a ansiedade. E há de se dizer que nem sempre ela é ruim, irmãos. Uma dose controlada ou moderada na ansiedade até motiva a pessoa a dar o melhor de si. Porém, quando ela começa a nos dominar, quando ela começa a apresentar algumas dessas coisas que eu já falei, esses distúrbios, esses sinais, ela se torna algo preocupante, ela se torna algo literalmente fora. A fonte pode ser inúmeras: relacionamentos interpessoais mal construídos, problemas não superados na infância, questões biológicas, irmãos, sim, com anormalidades na formação, às vezes no cérebro, às vezes nos distúrbios hormonais. Mas ela também, ela se apresenta, irmãos, ou ela se desencadeia por ameaças. Quando alguma coisa nos faz nos sentir amedrontados, quando alguma coisa tira a nossa autoestima, a nossa força, a nossa segurança. O conflito também, ou os conflitos, que são provocados por tantos motivos diferentes, que geram uma insatisfação constante nos relacionamentos, o medo de fracassar, o medo de não viver o futuro como o futuro deveria ser vivido, ou talvez o medo da rejeição, de assumir as nossas fragilidades, ou talvez de assumir responsabilidade. E muitas vezes é escolhido medo da solidão, medo de mudanças, dependendo do grau ou frequência, irmãos. A ansiedade, ela é patológica, se torna patológica. E isso acarreta problemas ainda maiores, porque vai desencadear uma série de coisas. E a ansiedade, ela é a porta de entrada para as questões emocionais que terminam com a ideação, com a ideia de tirar a própria vida. Ter ansiedade ou sofrer esse mal, irmãos, literalmente faz com que a pessoa perca boa parte da sua força de viver. Cerca da metade das pessoas que sofrem, elas sofrem no corpo, e eu sei que eu estou falando para pessoas que certamente se identificam com esses dados apresentados, que não são meros dados para impressionar no discurso ou na oratória pastoral, irmão. São para sinalizarmos, ainda que você imagine que não passa por esse mal, os distúrbios físicos, a fadiga, como eu falei, as dores constantes, as tensões, a insônia, a falta de ar, a sensação de sufoco, as picadas nas mãos e nos pés, confusão de mente interna e externa, a instabilidade, dores no peito, palpitações, afrontamentos, arrepios, suores, mãos úmidas, frias, boca seca, contrações, temores incontroláveis, tensão muscular, dores, dificuldade de engolir, necessidade urgente das questões primárias, vertigens, dificuldade para relaxar, sensação de ter um nó constante na garganta,
sensação de impotência, roer das unhas, descontroladamente, desesperança. E a cara dos irmãos é tipo assim: para que o Senhor disse isso? Porque agora todo mundo descobriu, eu sofro da ansiedade. Olha para a sua mão, você que gosta de roer unha, né? Mas essas informações, como eu disse, é para que você possa ser inteligente a lidar, ainda que você não, pela graça de Deus, por bondade de Deus, não sofra desse mal, para que você possa olhar, como foi dito aqui quarta-feira, com um olhar diferente sobre aqueles que por essas doenças passam, por essas fragilidades. A pessoa que sofre de ansiedade, irmãos, ela tem um vazio em si. Ela fica o tempo todo em estado de alerta, parece que quer fugir da realidade. O coração bate aceleradamente. Alguns chegam a dizer que, como foi dito aqui, não gostam de estar no meio de muita gente, e para estar num culto, faz um exercício, um esforço tremendo. O termo, os estudiosos dizem, irmãos, que a sintomologia, aí o que significa isso, você pergunta a Líbina e a Elisama no final do culto, mas deve ser da soma, né? Pode ser classificada de transtorno sempre quando há algo maior. E o termo ansiedade, irmãos, está muito ligado ao medo. E eu achei isso bem, consequentemente, a pessoa passa a ter medo de tudo. O medo passa a dominar ela. Medo de tarefas simples, ao ponto de sequer chegar a tentar fazer. Os níveis mais altos causam timidez, como eu falei, depressão. Os estudiosos dizem que até o aprendizado é bloqueado. E isso interfere no aprendizado, irmãos, da educação tradicional, mas também na inteligência e na leitura de vida social. Por isso que, na maioria das vezes, esses que vivem o ápice preferem viverem isolados. Guarde isso no coração. Ela bloqueia e interfere no aprendizado. O indivíduo fica sem saber se portar. O indivíduo fica desconfortável. Nas mulheres, segundo os estudiosos, causam até disfunção hormonal, irmãos. Além de consequências físicas, traz algumas reações psicológicas, onde a produtividade cai, onde a criatividade some, onde o ser original é algo que me dá muita insegurança. As reações defensivas, lançar a culpa nos outros, buscar o escape no álcool, nas drogas, na vida promíscua, desprezar o valor da família. As reações espirituais, irmãos. É claro que a ansiedade, irmãos, pode ter também como origem as questões espirituais. O que não pode é a gente colocar tudo no pacote do espiritual, como se os nossos irmãos, ou qualquer pessoa que sofre dessas questões emocionais, inclusive da ansiedade, vivesse sobrecarregado de uma legião de demônio. Não, irmão. Pode sim ser de questão espiritual. E segundo os estudiosos, quando isso acontece, irmãos, ela leva as pessoas a viverem uma fé extrema, chamado extremismo religioso. Elas buscam auxílio divino para procurar levar uma vida de santidade extrema, onde tudo é pecado. E o outro lado, o outro extremo, leva ela a um verdadeiro ateísmo, a uma descrença total de Deus. Leva aos extremos. Confesso, irmãos, que não é tão simples para mim, nessa noite, pregar sobre essa temática, justamente por essa abordagem inicial, que não é fácil para mim como pastor lidar com uma comunidade de fé, com ovelhas que precisam serem orientadas, que precisam serem amadas, que precisam serem ouvidas
com a devida leitura, que são ovelhas e pessoas que lutam com as questões emocionais. E às vezes a gente, no âmbito da liderança pastoral, termina até mesmo pesando a mão em quem já está num estado pesado. Não é fácil. Embora gostando, embora estudando, não é fácil lidar com uma pessoa ansiosa, irmãos. Não é fácil administrar isso, vencer. Às vezes, a ansiedade, a luta emocional dos irmãos, das irmãs, elas muitas vezes abatem o coração daquele que tenta levar uma palavra de esperança também. E eu sei que é um risco muito grande dizer essas coisas, assumir a possibilidade de que dos 70% dos pastores eu posso caminhar por isso. Enquanto eu estudava para preparar esse sermão, irmãos, eu fiquei pensando no que a ansiedade tem gerado na minha vida, do que ela tem roubado de mim, do quantas vezes eu deixei de ser inteligente o suficiente, intelectualmente, de quantas vezes eu deixei de fazer a leitura correta das coisas, porque ela me tomou, ainda que seja por um tempo passageiro, mas tomou, pelas demandas como pai, pelas demandas como marido, pelas demandas como pastor, como líder religioso, e nós somos ensinados de que pastores não sofrem dessas coisas. Falta informação. Pastores morrem por causa dessas coisas. Pessoas morrem, irmãos. E eu fiquei pensando, que bagunça a ansiedade fez na minha vida, e levo você a pensar nisso. Quais foram as desordens? O que deixou de acontecer? O que poderia ser melhor? Quantas dores, uma gastrite, uma úlcera, causada, às vezes, muitas vezes, pela inércia do povo de Deus. Calvície, Bruno, calvície, cabelos brancos, e hoje eu fiz a barba, irmãos, tirei o bigode, mas no auge dos meus 44 anos, vocês já me deram muitos. Desequilíbrio, alteração na pressão arterial. Lembra disso, Elisama, na corrida? Eu estava lembrando hoje. Corrida da igreja em maio, eu corri, fugi da Elisama para poder correr, porque à tarde a minha pressão estava, sei lá, 18 por não sei quanto. E a Elisama dizia: o senhor não vai correr não? Eu disse: não, acho que não. Taxa de glicose lá em cima, colesterol nem se pensa. Pesadelos à noite, noites mal dormidas, poucas horas de sono. Essa aqui eu me identifico, irmãos. Alteração no humor, mas também relacionamentos frustrados pelo sentimento de ingratidão que bate sempre à porta. Decepções, porque quem lida com gente precisa estar pronto para lidar com essas coisas. Dores de cabeça infinita. Outra coisa, né? Eu já estou até cansado. Mas eu preciso agora pedir tudo isso para fazer primeiro você que passa por isso não se sentir o patinho feio da história. Segundo, para que você que não passa por isso não ignorar quem passa. Terceiro, para que a gente perceba que os sinais que a ciência e as informações que a ciência nos dá, para que a gente perceba que ela talvez não esteja tão longe de nós. Tomara a Deus que ela não bata, tomara a Deus que ela não lhe domine, nem a mim domine, mas talvez ela esteja paulativamente chegando mais perto da gente, cada vez mais presente, fazendo visitas esporádicas. Eu preciso dizer isso aqui, irmãos, eu lutei muito para dizer isso. Esses dias, do nada, né, assim é a forma de falar, né? Eu me peguei pensando que o ano passado, nessa época, mas eu estava, irmãos, numa deprê, que eu não aguentava nem olhar na cara de vocês. Lembra disso? Eu rejeitei a visita da irmã Sônia, da irmã Maria, da irmã Fátima, irmão.
E eu abro meu coração para dizer isso para você. Para que você não brinque com isso não, irmão. Não ache que você é super homem, super mulher, super crente. Para que a gente não seja ignorante e religioso, irmão. Para que a gente seja um pouquinho mais inteligente. Para que a gente lide com isso com naturalidade também. Graças a Deus foi um período. Mas confesso que cada vez mais estudando e buscando, tenho me atentado para isso. E cada vez que ela tenta bater na minha porta, eu preciso me mexer. Talvez seja por isso que eu estou correndo 10 quilômetros todos os dias, irmãos. Posso ouvir um amém pelos meus 10 quilômetros? Obrigado, viu, irmão? Você estava precisando desse elogio para o meu ego, que o sol hoje de 40 graus, corri 10 quilômetros hoje, irmão. E o que é que a Bíblia diz sobre isso, irmãos? A reflexão teológica, irmãos, pode nos fazer entender de que o pecado que ainda bate à nossa porta nos faz passar por essas coisas, porque nós ainda somos pecadores. Não se esqueça disso. Você que nos visita, você que está conosco hoje, e que a gente costuma dizer assim, né, para aqueles que não ainda fazem parte da comunidade de fé, vocês que não aceitou Jesus ainda. Aceitar Jesus não significa não tornar-se pecador. Aceitar Jesus no coração significa ter todos os seus pecados por Ele perdoados. Amém, irmão? É completamente diferente. E libertador. Porque quando a gente entende isso, quando a gente percebe isso, a gente logo entende que não é força minha, não é por meu mérito, não é por ser bonzinho ou não. E a Bíblia nos traz abordagens assim muito preciosas, irmãos, das manifestações dessas questões da fragilidade emocional e, de forma especial, da ansiedade. Mas nem sempre, preste atenção, nem sempre ela está diretamente ligada ao fracasso espiritual. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. É só ler a Bíblia. Elias está lá no canal do YouTube. Mensagem do dia 27/10 para você ler ou escutar. Davi, o salmista, rei, Jó, Marta. Lembra quando Jesus visitou Marta e Maria? Por que estás o quê? Tão ansiosa. Paulo, e eu diria tantos e tantos outros nomes, irmãos. O que eu tenho para dizer para você é que a Bíblia Sagrada reconhece a profundidade desse sofrimento, irmãos, emocional. Homens e mulheres de Deus passaram por crises, angústias, desejo de desistir, ansiedade fora do controle, vontade de tirar a própria vida. É só ler a palavra de Deus, é só ler os Salmos, é só ler a vida, como eu falei aqui, de homens como Elias, como Paulo, ou mulheres como Marta. Ainda assim, irmãos, eles encontraram em Deus o devido acolhimento para suas dores emocionais, amém? Lembra do salmo que a gente leu? Quando eu chorei, o Senhor me acolheu, amém, irmãos? Porque o Senhor não ignora as nossas dores emocionais, irmãos. Nunca ignorou, e eu creio que nunca vai ignorar, amém, irmãos? Na Bíblia, irmãos, a palavra ansiedade é usada de duas maneiras. Primeiro, com a preocupação salutar, com o estado mental da aflição ou angústia. Como preocupação salutar, não é recomendada nem proibida. Ela ocorre quando deixamos de buscar a Deus, irmãos, ou de confiar em Deus, a nossa vida e a direção, como diz Mateus 6:33, que faz parte do texto completo da nossa película para o sermão de hoje. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O que beber, o que vestir, o mantimento básico. Porque é isso que tem levado o mundo, o ser humano, a um processo de ansiedade descontrolado, irmãos.
Encontramos na Bíblia Sagrada, portanto, passagens que apresentam, irmãos, o princípio: não andeis ansiosos. Isso é apresentado por Jesus. Deus espera que nós, enquanto seu povo, irmãos, estejamos atentos a esse princípio. Deus espera que possamos saber que a nossa responsabilidade é confiar nele. Que o nosso dever é entender que sim, podemos ser acometidos por essas coisas, mas não podemos ser por elas dominados. Controlar a ansiedade, especialmente se ela está ligada às questões da comunhão com Deus, com a sua igreja e com os meus irmãos em Cristo. Em resumo, ficar ansioso, irmãos, pode ser causado por desobediência também a Deus, viu? Pode ser causado pelo estado do pecado ainda. Na tradução bíblica, o ser humano é visto de forma integral, irmãos, judaica. Corpo, alma e espírito. Alguns concordam, outros não. A chamada dicotomia ou tricotomia, não entraria nesse mérito. Quando os desses sofrem, todos são afetados. É por isso que a Bíblia reconhece que pessoas piedosas, temente a Deus, usadas por Deus, também sofrem imensamente, tanto quanto na alma, no corpo, como aqueles que ainda não confessam o Deus Criador, não adoram a Jesus como Senhor e Salvador, irmãos, amém? Termos como espírito abatido, alma angustiada, coração quebrantado, aflição, são frequentes e mostram que a Bíblia não ignorou o sofrimento emocional daqueles que compõem a história bíblica. Não deixou de lado ou se negou a registrar, pelo contrário, mostrou e revelou a sua fraqueza, suas limitações. A Bíblia revela para mim e para você, irmãos, que esse mal, que essa questão emocional, são realidades universais desde a queda do homem, desde o Gênesis. No Novo Testamento, a palavra é traduzida para ansiedade, irmãos, da ideia de preocupação, de andar, ou seja, de fazer isso como algo constante, de fazer isso como uma companhia, que nos leva a uma inquietação. As três passagens bíblicas, irmãos, que usam esses termos são Mateus 6, do 25 ao 34, é o nosso texto de hoje, Filipenses 4, 6, lemos durante o culto, 1 Pedro 5, 7, e a tradução transmite a ideia de algo que tem a ver com distrair a nossa atenção, roubar as nossas forças, dividir, partir, rasgar. Em nenhum caso, preste atenção aqui, a palavra de Deus, os homens usados por Deus, mencionam castigo da parte de Deus, abandono da parte de Deus, por alguém que está sofrendo com doenças emocionais. Isso deve alegrar o seu coração, você que sofre com isso. A Bíblia não te condena por ser alguém que sofre da ansiedade, que sofre da depressão, que sofre do medo, que sofre da culpa. É claro que a Bíblia nos ensina, irmãos, e esse é o nosso princípio aqui, hoje é o nosso desafio, com esses minutos que eu ainda tenho aqui, é entendermos como podemos, ao sabermos o que a ciência diz, ao sabermos como a Bíblia apresenta, é sabermos como podemos identificar o prejuízo dela e como podemos triunfar sobre ela, amém, irmãos? Triunfar. Mas não há da parte de Deus abandono, castigo, por sermos pessoas emocionalmente frágeis. Eu poderia terminar o sermão aqui, irmãos. Se você não sofre disso, talvez isso para você é simples, mas para quem sofre de depressão, de ansiedade, de culpa, de medo, é um fardo tirado das costas, enorme. Isso faz da gente, como eu tenho tentado dizer, intelectualmente falando, biblicamente falando, um povo sábio, para identificar que pode ser de cunho espiritual sim, porque o pecado bate na nossa porta, mas não é apenas associado a isso, porque a ciência consegue entender que o mundo e as suas pressões nos levam a desenvolvermos essas questões emocionais descontroladas, é assim que eu digo. Eu quero destacar apenas o texto de Mateus 6, do 25 ao 34, irmãos.
E eu tenho pouco mais de 10 minutos para concluir o sermão. Confesso para os irmãos que cheguei na metade, mas vamos lá. Mateus, e eu preciso ler o texto, não vou ler todo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? 1 metro, irmãos, côvado é uma ideia de medida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus, estamos falando de Deus, irmãos, veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens, eu diria mulheres, de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, ou seja, os incrédulos, é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe, o vosso Pai, um Pai sabe o que o Filho precisa, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, e aqui eu me lembro do meu sogro, esse é o texto do meu sogro, pedi oração por ele, irmãos. Semana estava internado, ainda está no hospital, né, Magda? Ainda está, mas se recuperando. Eu sempre citava esse texto, sempre. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? As coisas que foram mencionadas em cima, irmãos. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia o seu próprio mal. Você pode dizer amém? Eu tenho poucos minutos, irmãos. A ansiedade, irmãos, a ansiedade é um sofrimento emprestado que deveria ser vivido apenas lá no futuro. É isso que é ansiedade. O que Jesus está ensinando é que primeiro Ele cuida de nós, de que Ele, como Pai, sabe do que nós precisamos, de que nós não podemos nos deixar ser dominados por esse sentimento que nós já vimos à luz da ciência, vai ser a porta de entrada, vai me levar a um poço, a uma escada, não para cima, mas para baixo. Vai tirar a minha inteligência, vai tirar a minha força, a minha alegria, a minha autoconfiança. Eu não vou conseguir realmente concluir tudo, mas eu queria trazer pelo menos as 3 aplicações do porquê que você precisa triunfar sobre a ansiedade, irmãos. Esse texto é clássico, irmãos. Ele revela, irmãos, que o ser humano tem levado a desenvolver uma ansiedade por causa do material, uma ansiedade crítica. As coisas materiais nos levam a perdermos nosso controle, inclusive intelectual, social, mental, porque quanto mais nós temos, mais nós queremos, quanto mais queremos, mais nós buscamos, quanto mais buscamos, mais ansiosos ficamos. Não é assim? O carro novo já não é, tem que trocar porque não é tão novo. O celular saiu de moda. Eu tenho que trabalhar um pouco mais, passar no outro concurso, fazer uma hora extra. Queremos mais, queremos mais, queremos mais. E sem perceber, irmãos, nós abrimos a porta para essa mazela chamada ansiedade, que rouba a nossa alegria, que rouba a nossa força, que nos leva a uma fadiga, que nos leva a um isolamento, que nos leva a uma tristeza profunda, que nos leva ao desejo de tirar a própria vida, que nos leva a desvalorizar a família, que nos leva a não pensar naqueles que nos amam, que nos leva a pensar que somos abandonados por Deus. Jesus está dizendo aos discípulos: vocês acham que Deus não sabe, o Pai não sabe o que é que vocês precisam, não? Irmão, sabe por que nós precisamos triunfar sobre a ansiedade? Primeiro, porque ela é incoerente com a nossa vida cristã, ou seja, com a nossa vida em Cristo. A ansiedade não tem coerência, irmão. Portanto, vos digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto que haver de comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto que haver de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, não é o corpo mais importante que a roupa. Foi Jesus que
O Pai que planejou e que criou a mim e a você, irmãos. Amém? Ele criou as aves do céu. Ele criou os lírios do campo. E Ele garantiu, olha, se Ele se veste assim, imagine vocês. Ele nos formou. Ele sabe do que nós precisamos. Ele é o nosso Pai. E como diz o texto, irmãos, o Pai Celeste sabe do que nós necessitamos. Está lá no verso 32. Como? Algum de nós teria condições, irmãos, de acrescentar qualquer coisa à nossa vida? Como algum de nós teríamos condições de criarmos? Nós não temos condições por nós mesmos a nada. Quem nos criou foi Deus, quem nos sustenta é Deus, quem nos salvou foi Deus, quem nos dá o pão de cada dia, a roupa que precisamos, a saúde, é Deus, irmãos, amém? Não há coerência na ansiedade, triunfe sobre ela, é uma verdade, ela faz parte, nós identificamos, você já se identificou de onde ela pode vir, mas você não pode ser vencido por ela, nós precisamos triunfar sobre ela, amém, irmãos? Porque ela é incoerente, mas a ansiedade também, irmãos, ela é algo que, ela não é inteligente. E me perdoe, eu não estou chamando você que é ansioso, que sofre disso, de algo para lhe ofender, mas eu estou falando da questão emocional. A ansiedade, irmãos, ela é algo irracional. Olha o que diz o verso 26. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste o alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Jesus está dizendo àquela multidão do sermão da montanha? Sabe o que Ele está dizendo àquele povo ansioso e inquieto? Eu criei os animais, eu criei a natureza, mas o que para mim é especial mesmo são vocês. Amém, irmãos? Não estou desprezando a natureza, não. Sou apaixonado por ela. Hoje eu me deparei na minha trilha com algo muito precioso. Mas o mais importante, irmão, se Ele cuida da planta, se Ele cuida do pássaro, Ele cuida de mim e de você, amém? Por isso não vale a pena andar ansioso, porque isso não é inteligente da nossa parte. E espiritualmente não é uma boa escolha. Jesus diz que Ele cuida dos pardais, que são vendidos por moedas de pequeno valor, irmão. Será que Ele se importa com ser tão pequeno? E ainda não olhamos para o preço que nós valemos para Ele, porque Ele deu a sua própria vida por nós, amém, irmãos? Jesus morreu, irmãos, por nós seres humanos. E Ele garantiu que se Deus cuida da natureza, não cuidaria dos seres humanos, irmãos. A obra-prima da criação, lembra lá no Gênesis? Criou Deus, viu que era bom, quando criou, diz o texto lá, viu que era muito bom. A nossa preocupação não tem sustentação, irmãos. Não é inteligente da nossa parte, espiritualmente falando, sermos dominados pela ansiedade. Por isso, vença, triunfe sobre a ansiedade, amém? A equipe do louvor já vem para cá. E eu vou convidar você a vir na próxima quarta-feira, porque como vencer a ansiedade eu vou apenas citar aqui, mas eu vou trabalhar de forma mais pontual na próxima quarta-feira. Mas deixa eu concluir aqui enquanto a equipe do louvor se aproxima e os irmãos permanecem aqui nesse mesmo espírito, irmãos. A ansiedade, ela não tem coerência, ela não é inteligente. A ansiedade, portanto, é algo ineficiente para a nossa vida, é algo para ser lançado fora. Você pode dizer amém? Amém, amém, irmãos? Lance fora a sua ansiedade. A palavra de Deus, Jesus disse: lancem sobre mim. Lancemos sobre Jesus, irmãos, as nossas dores, as nossas decepções, frustrações, seja ela de que pano de fundo for, que origem for, familiar, histórica, social, corporal, não sei. O que eu sei é que se nós estamos nos deparando com esse sentimento descontrolado, nós precisamos entender que ela não é eficiente para as nossas vidas, ela não ajuda em nada, ela não nos potencializa, ao contrário, ela nos paralisa. É a ciência que diz que ela rouba a minha inteligência,
Cada vez que a ansiedade te domina, você deixa de ser um pouco mais inteligente diante de Deus. Cada vez que a ansiedade te domina, você termina negando Deus. Porque o texto diz que Ele cuida dos pássaros, cuida das plantas, não cuidaria de nós. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Olha o que diz o verso 27. Quem de vocês, eu diria, olhe para mim aqui, irmãos, quem de nós pode, por mais ansioso, por mais dominado por esse sentimento, acrescentar uma hora que seja a nossa vida? Qual foi o dia que a ansiedade me ajudou? Qual foi o dia que a ansiedade te ajudou? Lembra daquela prova que você estudou e na hora deu o chamado branco? Não é assim que a gente costuma dizer? Deu branco, sumiu. Porque ela não é eficiente, irmãos. Ela não nos potencializa, inclusive espiritualmente. Neste verso, Jesus nos chama a atenção, irmãos, porque gastamos muito do nosso tempo com coisas que realmente não podemos resolver. Preste atenção. O que você não pode resolver, Deus pode, amém? Então, se você não descansar, se você não lutar para triunfar sobre a ansiedade, se você não colocar suas dores diante de Deus, você vai ser um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, um discípulo, um pai, uma esposa ineficaz. Você está investindo tempo para resolver o problema com toda a boa intenção e esforço, mas sem chegar a lugar nenhum. Mas no mesmo texto, nesse mesmo texto, e eu quero concluir aqui, irmãos, e continuaremos na próxima quarta-feira. Além de Jesus apresentar as características negativas da ansiedade, Ele nos apresenta a solução para arrumar essa bagunça mental que muitas vezes tem levado a nossa vida a um marasmo. Não vou trabalhar, mas vou citá-las. Primeiro, exercite a sua fé. Creia em Deus, amém, irmãos? Você pode dizer amém? Creia em Deus. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de cada um de nós. Segundo, confie no cuidado de Deus na sua vida, amém, irmãos? Amém? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Diz o verso 31. E por fim, reorganize a sua prateleira de prioridades. O que é que tem tomado o seu esforço, a sua mente, o seu tempo, o seu recurso? Sabe por que a ansiedade está nos dominando? Porque Mateus 6,33 saiu de moda. Porque já não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, irmãos. Aliás, não posso me prolongar aqui por causa da hora. Mas busque o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas. O Senhor está dizendo, tudo o que vocês precisam. Se a gente buscar a Deus, se a gente exercitar a nossa fé em Deus, se a gente crer em Deus, irmão, tudo que nós precisamos será acrescentado, amém? Amém, irmãos? Será acrescentado. Em Lucas 10, do 10 ao 42, está lá aquele registro. Jesus visita Marta e Maria. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E Jesus respondeu e disse-lhe, Marta, Marta. Eu diria Maria, Maria. Eu diria Aldenira, Aldenira. Eu diria Davi, Davi. Eu diria Lizerrei, Lizerrei. Eu diria Ilza, Ilza. Eu diria Wellington, Wellington. Eu diria, sabe, tantos nomes, irmãos. Por que estás ansiosos e preocupados com tantas coisas? Uma só é necessária. Marta escolheu a boa parte, o qual jamais lhe será tirado. A ansiedade, irmãos, precisa ser colocada diante de Deus, amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Ao contrário do que você pensa, nós vamos terminar esse culto feliz. O hino que nós vamos concluir o culto é um hino alegre. Mas eu não posso sair daqui
Eu não dei uma palestra, embora que de forma muito ocasional e diferente eu me apropriei de muitos dados. Mas eu consegui, e estou feliz por isso. Eu consegui chegar no texto bíblico. Eu consegui explicar, ler o texto, aplicar. Vamos continuar juntos ainda quarta-feira. Convido você. Mas o que você já ouviu já é suficiente para você tomar uma decisão. Uma decisão de entregar a tua vida a Cristo, se você não tem Jesus como seu Salvador. Olha o que a palavra de Deus diz, que se você buscar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Não é barganha da parte de Deus, é promessa, irmãos. É promessa de Jesus Cristo. Aquele que entrega, aquele que confia, aquele que crê no cuidado de Deus sobre a sua vida, aquele que exercita a sua fé nele. Irmãos, todas as coisas são acrescentadas. Quer triunfar sobre a ansiedade que te domina? Entrega a tua vida para Jesus. Os irmãos devem orar. Feche seus olhos, irmãos, devem orar. Há entre nós pessoas que nos dão alegria de estar conosco. Se você está conosco aqui, que você não tem ainda essa experiência, entrega a tua vida para Jesus hoje. Talvez você já fez isso em algum momento, te reconcilia hoje. Lança a tua ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Porque Ele cuida dos pássaros, dos grilhos, imagina de nós. Não tem outra forma de triunfar sobre a ansiedade desse tempo, irmãos, sobre essa mazela. Não é apenas remédio, não é apenas psicólogo, não é apenas psiquiatra, você precisa de Jesus. É Jesus que precisa entrar na tua vida, na tua família, no teu coração, nos teus negócios. Entrega para Ele, para de fazer com os próprios esforços, para de estar sofrendo pelo amanhã. Cabe a cada dia o seu próprio mal, diz o texto. Há alguém entre nós que quer entregar a sua vida para Jesus? Faça o sinal, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Há alguém entre nós que quer entregar a sua vida para Jesus? Porque só Ele tem a cura completa para as nossas doenças emocionais, para a nossa vida inteira, para o corpo, para o mental, para o físico, para a eternidade. Há alguém conosco que quer entregar a sua vida? Há alguém conosco que quer reconciliar-se? Se não há, irmãos, a oportunidade apresentada pela palavra, eu concluo essa celebração. Olhem aqui para mim, povo de Deus. Não adianta de nada, não negue, esse mal existe. Não brinque com essas coisas, mas confie, irmãos, amém? Seja inteligente. Ela não nos ajuda em nada, ela só nos atrapalha. Lute. Você não está sozinho nisso. Jesus está ao teu lado, amém, irmãos? E nele nós podemos triunfar sobre a ansiedade e sobre até a morte, porque Ele nos garantiu a vida eterna, amém, irmãos? Que essa palavra possa ficar guardada no seu coração. Semana abençoada para mim, para você, para toda a sua família, para você que cultuou conosco no culto no YouTube. Deus te abençoe você ricamente, que você possa lançar a sua ansiedade sobre Ele, porque Ele, como diz Pedro, tem cuidado de cada um de nós. Vamos em paz para os nossos lares, mas vamos sair cantando. Eu vou emprestar a bênção. Em seguida você não se apresse a sair, nós vamos cantar esse cântico, é um cântico alegre, não é isso? É um cântico feliz, porque nós estamos falar de coisas emocionais, parece que leva a gente para baixo assim, né? E o pastor vai, e eu tive essa preocupação, eu disse, não, eu preciso terminar a palavra com esperança, amém, irmãos? Porque se tem uma coisa que a ansiedade faz, é roubar a minha esperança, a sua esperança, mas em Cristo, eu e você podemos depositar toda a nossa confiança. Feche seus olhos, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, e aquele que tem poder para curar as nossas fragilidades emocionais, e as ricas consolações do Santo Espírito, estejam conosco, estejam com os nossos irmãos, que sofrem dessas limitações emocionais, estejam com todo o povo espalhado, povo de Deus espalhado por esse mundo afora, não apenas hoje, mas para todo sempre, e assim dizemos, e dizemos, apesar de tudo, irmãos, Ele tem cuidado de nós, por isso sorria, porque se Ele cuida do pássaro, se Ele cuida das árvores, se Ele cuida do lírio, Ele vai continuar cuidando de mim e de você. A despeito da crise econômica, não faltará o pão na tua casa, o teu comércio não vai fechar em nome de Jesus, você vai prosperar. Confie, creia, exercite a sua fé, põe no Senhor a tua ansiedade, e
certamente Ele te encorajará. Vamos em paz, vamos louvar o Senhor. Semana abençoada.